Começa agora o novo Gabinete de Guerra. Eu sou a Maria João Simões e esta manhã conto com a análise de José Filipe Pinto, politólogo e especialista em movimentos extremistas. Bom dia, professor. Muito obrigada por estar connosco. Muito bom dia, Maria João. Bom dia, senhores ouvintes. Começamos pelo Médio Oriente. O ministro israelita de Segurança Nacional, Ben-Gvir, acusou Netanyahu de tentar branquear um acordo para acabar com a guerra e voltou a ameaçar abandonar a coligação de extrema-direita se o plano de paz passar por deixar o movimento Hamas ativo. Professor, o que é que significa esta crise no governo de Netanyahu e quais as consequências? Eu diria que Israel é a única democracia naquela zona do mundo, mas o governo de Netanyahu é uma espécie de albergue espanhol, onde cada ministro quer impor a sua vontade, esquecido que, de facto, os factos desautorizam os desejos. É uma situação crescentemente preocupante, a meu ver, porque Netanyahu, fazendo fé nas palavras de Biden, que reconheceu numa entrevista, se está a arrastar a guerra para se manter no poder. Eu julgo que estamos perante algo semelhante ao que, segundo uma lenda, aconteceu em Praga, quando um rabino, a partir do barro, do rio, conseguiu criar um golem todo-poderoso para defender a comunidade judaica que estava perseguida. Só que este usou de violência destrutiva de forma descontrolada e acabou por atacar também os próprios judeus. E então o rabino teve de o destruir. Na conjuntura presente, felizmente, não será necessário chegar a esse ponto. Em democracia, as eleições encarregam-se de mudar os líderes. O problema é que, e aí temos um problema muito grave, não sabemos quem é que poderá suceder a Netanyahu. Dito de uma forma mais clara, será que Benny Gantz ou o Yair Lapid têm força suficiente para fazer frente à linha ultra-ortodoxa, ultradireitista de Ben-Gvir e de Smotrich? É um dado preocupante e de resposta incerta. Se a este cenário juntarmos as manifestações que clamam pelo regresso dos reféns, a meu ver é caso para dizer que Netanyahu está entre uma espada e duas paredes. Duas paredes porque as posições, tanto do Hamas como da linha mais ortodoxa, mais extremista de Israel, essas duas posições estão irredutíveis porque ambas se consideram donas da razão. E quando ambas se consideram donas da razão, é quase garantido que nenhuma tem razão por inteiro. Entretanto, especialistas de direitos humanos da ONU recomendaram todos os países para seguirem o exemplo das 146 nações a reconhecer o Estado da Palestina. José Filipe Pinto, existem as condições necessárias para que isso aconteça? Não, Maria João, não existem. Um Estado, segundo a teoria clássica, necessita de três elementos. Um povo, um território e um aparelho de poder. Elementos a que, enquanto docente, eu acrescento um quarto, a soberania. E neste momento não é possível identificar nenhum dos elementos mencionados como constituintes de um Estado. Não temos ali um povo, não definimos um território e não temos um aparelho de poder, porque não percebemos quem é que vai administrar Gaza, ou, se preferirmos, depois o Estado palestiniano no dia seguinte. Aliás, há uma coisa importante nesse reconhecimento, Maria João. Quando países como a Eslovénia reconhecem um Estado palestiniano, eu volto a frisar, um Estado, o determinante é indefinido. E isso é uma prova inequívoca de que não estão reunidas as condições para o uso do determinante definido, o Estado palestiniano. Eu diria que nunca um determinante foi efetivamente tão determinante. É a diferença que vai do um Estado a o Estado. Do Médio Oriente para a Europa, Joe Biden e Zelensky vão encontrar-se em França, isto à margem das comemorações do desembarque da Normandia. Professor, mais um encontro patrocinado pelos Estados Unidos. Evidentemente, Biden está neste momento a tentar usar o máximo da sua diplomacia para reforçar a posição do país, mas também para reforçar a sua posição a nível individual. E do outro lado temos Zelensky, que se apresenta não apenas como líder de um país que está a lutar pela sobrevivência, face à invasão russa, mas também como uma espécie de embaixador itinerante de um conglomerado democrático que procura atrair para o seu lado os países de vários continentes de forma a isolar Putin, que, segundo Zelensky, é apresentado como o protagonista do eixo do mal. Há aqui dois problemas. É que nem a Ucrânia é uma democracia, a exemplo de vários países que Zelensky se esforça para que estejam presentes na denominada Cimeira da Paz, que em breve acontecerá na Suíça, nem o eixo do mal está isolado e circunscrito a Moscovo. No entanto, este périplo que vai ter, portanto, agora estes dois desenlaces
com a visita e o encontro de Biden à Europa e por causa da deslocação à Normandia, mas também à reunião do G7, como a Maria João disse muito bem, o que é que acontece? Zelensky vai tentar rentabilizar estas visitas. Porquê? Porque a França, Macron, tem-se mostrado disponível para uma maior participação francesa no conflito. E, além disso, esta é mais uma oportunidade para garantir a visibilidade mediática à causa ucraniana e para que Zelensky consiga fazer passar a mensagem de que um número muito considerável de países está ao lado da sua causa. Este dado é muito importante. Biden o que é que procura? Biden neste momento tem dois tabuleiros muito difíceis. A questão ucraniana, que para ele até é mais fácil, porque em última instância passar lá para a responsabilidade europeia, mas também o Médio Oriente, em que sabe que, apesar de tudo, não pode deixar cair, não é Netanyahu, mas o seu aliado Israel. Entretanto, no terreno, a Ucrânia já começou a usar armamento ocidental fora das suas fronteiras. Professor José Filipe Pinto, qual é o impacto desta utilização? Pois, em primeiro lugar, Maria João, não é muito seguro que a Ucrânia não tivesse já usado, não tivesse já recorrido a esse material fornecido pelo Ocidente para atacar o território russo antes de chegar esta autorização. Agora, esta autorização diz respeito a uma zona muito circunscrita. É a zona da Ucrânia e a zona de Kharkiv, e por isso mesmo, se a Ucrânia respeitar a determinação dos aliados, o efeito dessa autorização, a meu ver, não é muito significativo. Porquê? Porque pode, quanto muito, impedir a queda de Kharkiv, e isso é importante do ponto de vista do moral das forças ucranianas e de algumas povoações ao seu redor. Dito de uma forma mais dura, permitirá, portanto, suster o avanço russo, mas não é algo que permita uma recuperação de muito do território que está anexado. Ou, se preferirmos, será um movimento que sustém, mas não um movimento que retalia a ponto de Putin se ver obrigado a regressar a penates. É uma situação grave. Se tivéssemos, na teoria dos jogos, eu diria que Zelensky e Putin sabem que não conseguirão a capitulação do inimigo. E, como tal, estão a procurar garantir o mínimo dos máximos através da decisão isenta de arrependimento. O problema é que nós não estamos perante um jogo. Estamos face a um cenário em que a morte e a destruição ditam a regra e impedem a racionalidade. Portanto, a meu ver, não está fácil salvar a esperança, mas há que lutar por isso. E o que os Estados Unidos estão a tentar fazer é que a Ucrânia recupere o máximo possível, ou pelo menos não vá perder mais, de maneira a chegar à mesa das negociações em condições de também exigir que Putin faça concessões. Porque negociar não é impor a nossa vontade, é tentar salvaguardar os nossos interesses, mas perceber que do outro lado está uma posição que também quer defender os seus interesses. Dito de uma forma mais clara, é necessário haver cedências de ambas as partes. E é evidente que esta é mais uma prova de que, assistindo por inteiro razão à Ucrânia, o eixo normativo é o eixo dos fracos, mesmo quando ao seu lado tem uma potência tão importante neste mundo de múltiplas ordens que é os Estados Unidos. José Filipe Pinto, muito obrigada pela sua análise. Um bom dia, professor. Muito obrigado, Maria João. Um bom dia.